Olá, como está? Tudo bem? Espero e desejo que fique e permaneça bem. Bem, nossas reflexões nos traz hoje dois casos que é importante que a gente possa, através dessas histórias, né, através dessas vivências, poder refletir e entender o que acontece muitas vezes em espaços de frequência, né? Onde se animam, né? A materialidade, a ilusão, né? Os vícios, e o que isso pode repercutir na nossa vida, na nossa casa, né? Que seja uma, que seja duas, que seja uma frequência, mas vai haver realmente influências, né? Influências, né? Desse ambiente na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua qualidade, sabe, espiritual, na sua paz. Bem, certa vez um rapaz veio até nós, né? Veio até o Centro Espírita Irmão Clarencio, buscando lá um tratamento, né? Ficou assistindo, né? A palestra, participou da musicoterapia, né? Depois, quando ele foi para a cromoterapia, quando foi receber um trabalho de equilíbrio, né, energético, de harmonia do centro de força, quando foi receber a radiação das cores, ele sentiu uma forte pontada na cabeça e começou a ter dor de cabeça. E aí eu disse a ele: rapaz, se aconteceu isso, é porque deve ter algumas forças aí irradiando sobre você, né, ligada a você. Bem, ele me disse que ele tinha ido na casa porque uma filha tinha passado mal, né? Uma filhinha tinha passado mal, tinha sido internada algumas vezes, né? Tinha problemas, né, de respiração, do sistema respiratório, né? E algumas vezes ficou internada, né? E foi embora, pedi para ele seguir o tratamento. Ele ficou um tempo fora, né? Digo assim, uns 2 meses, nem isso. Mas eu sei que quando ele retornou com a esposa e com a filha. A filha, a esposa desesperada, primeira vez que ela estava indo até a casa, ela desesperada, chorando, né? Falou que não aguentava mais ver a filha passar por aquilo. E aí eu comecei o trabalho com o rapaz. Como da outra vez ele sentiu a dor de cabeça, né, e já quis, né, ir embora, eu coloquei ele no trabalho fechado, que é a gente fecha uma corrente, né, trabalhadores psicofônicos com sensibilidades passivas, né, que ficam no círculo, né, para captar, né, eles têm quase como, né, essa força, né, de atração como imã, né? E colocamos o rapaz, o pai, né, no círculo, e quando a gente fecha o campo, a gente se comunica. E exatamente quando fizemos isso, já veio uma enxurrada, né, uma quantidade grande de energias, de espíritos, tudo, né, tudo gritando, falando, mas com alegria, assim, meio, aquela coisa meio rebelde, dizendo: cadê a festa, cadê a festa, cadê a droga, cadê, né, a farra? E aí eu disse a ele, fomos tranquilizando, acalmando, né, fomos envolvendo, fomos abrindo o canal desses companheiros espirituais nas suas rebeldias, né, nas suas prisões energéticas no vício, né, mostrando o que foram, mostrando alguns aspectos da vida, do passado dele, porque tudo está registrado na mente do espírito, né, como um programa. Então a gente foi buscando os registros para que todos enxergassem algum ente querido, lembrassem da sua infância, da sua mãe, e aí você encaminha para campos, espaços, né, lugares, setores no campo espiritual de tratamento e educação. E aí conversei com ele, né, chamei ele, disse: rapaz,
essa quantidade de energias frequenta a sua casa, está junto com a sua família, por isso que influencia a sua filha, né? E você percebe ali que o sistema respiratório, porque usavam muita droga, né? Eles vão atrás de drogas. E ele disse que ele trabalhava na bolsa, né? E que ele tinha, né, que fazer, acompanhar alguns que investiam, alguns clientes, tudo, né, em espaços durante a noite, em boates, e lá era bebida, era drogas, né? Ele vivia isso pelo menos 2 vezes na semana, às vezes uma só, mas toda semana ele ia para esses lugares. E eu disse a ele de que ele estava trazendo todas essas influências, porque a gente fica interligado, né? Entrelaçado. Então, essa convivência, a criança, como tem uma sensibilidade, né? Ainda não tem uma personalidade energética para se proteger, né? Então a criança fica muito mais vulnerável e acabou recebendo todos esses impactos, essas influências, né? E aí o sistema respiratório, provavelmente uma sensibilidade maior que a criança tem nesse lado, foi sendo atacado, né? Atacado, prejudicado. Disse a ele sobre isso. Começamos a fazer o tratamento semanalmente, fizemos o tratamento na criança, puxamos tudo, pedi para ele fazer um trabalho dentro de casa para que ele pudesse dispersar toda a influência, toda a energia, toda a presença espiritual baixa que estivesse ali dentro da sua casa. Foi orientando e ao mesmo tempo lá dentro do SEI, fomos puxando, mentalizando a casa e puxando. Eu sei que a menina nunca mais teve problema, nunca mais teve problemas respiratórios, nunca mais foi internada, né? E passaram a frequentar, né? São pessoas queridas. Outra história, uma menina, uma moça que veio nos procurar e disse que não dormia. E quando dormia tinha pesadelos, né? Que o relacionamento dela com os pais não estava bom, havia uma agressividade, né? Eles estavam um pouco precisando de paz. E quando nós fizemos esse trabalho, né, na cromoterapia, fizemos trabalho no fechado com ela, vieram energias, né? Energias, companheiros espirituais que estão ainda ligados às bebidas, aos vícios. E ela me disse que ela adora muito ir nos barzinhos e ficar nos barzinhos com os amigos. Às vezes na rua eles fumam, eles bebem, e ela frequenta isso pelo menos 2 vezes por semana. E disse a ela que aquilo ela estava levando, aquela convivência ela estava trazendo, né? Porque todos esses companheiros perdidos, né? Esses companheiros ligados ao vício, eles saíram daqui nessa necessidade, saíram sem uma consciência espiritual, sem um entendimento espiritual. E o que afetou muito, o que realmente fez eles viverem os prazeres, né? Foram muitas drogas, foram muitas bebidas, e quando saem de cena, definitivamente, eles ficam ainda atrelados a isso. E aquele que bebe, fuma e tem intenção, praticamente, né, pela lei da atração, vai acabar atraindo esses viciados. E aquele que tem vontade acaba aumentando ainda mais, somatizando a vontade de beber, de fumar. E quando você está em campos abertos, campos de convivência, porque esses irmãos que estão prisionados no vício, eles continuarão enquanto não tiver um tipo de orientação, um apoio espiritual, porque talvez aqui na vida física era muito forte a questão da subsistência, da necessidade de felicidade e não tinha interesse espiritual, mas num momento como esse, quando você faz esses irmãos, enquanto ele desencarnado faz a ligação com o trabalhador, a gente abre o canal, abre a visão e pede para que ele enxergue o seu passado. A gente pede para colocar uma tela mental, né? Para plasmar uma tela mental, né? Para que venham as informações do seu passado na vida, no corpo, as informações da mãe, quem foi a mãe, porque a mãe continua responsável pelo filho, né? E aí
onde abre o campo emocional, é tocado e aí é levado, não é? Então, enquanto não tiver, né, algum apoio, alguma ajuda para conduzi-los a esses campos de orientação espiritual, eles ficam perdidos, são como zumbis, né, atrelados, né, aprisionados no vício, né, sem lembrar do que foi, apenas essa força do vício, né, é tão forte, e o encarnado, quando tem a vontade, atrai com tanta facilidade, que eles continuam nesse momento de inconsciência. Todos os filhos de Deus, todos nós, temos a nossa divindade. Nunca se perde, porque é a nossa essência. Mais cedo ou mais tarde, todos nós despertaremos, todos nós animaremos, né? Fortaleceremos, iremos nos fortalecer, iremos nos enriquecer com a companhia, com a ligação com os campos maiores, com as mentes de paz. E aí disse essa moça, né, que havia esse entrelaçamento que ela precisa, quântico, que precisava ser realmente modificado. E aí ela deixou de ficar em barzinhos, deixou de ficar essa frequência, e quando fosse, disse a ela, quando você for, quando for, né, não houver, né, condições de você realmente deixar de ir, um momento você precisa ir, se envolve numa força vibratória do azul, tá? Mas frequenta um campo, frequenta um espaço de tratamento, de estudo, né? de orientação e sustentação espiritual. E ali na casa, não sei, ela passou a estudar, e quando você vai despertando a sua sensibilidade, as suas percepções, você não vai precisar mais desses locais, você não vai querer mais estar em locais como esse, né? Não desfazendo de nada, mas é o momento de cada um. Se existe é porque tem, né, interessados, né? Mas é isso. Eu acho que o mais importante de tudo é que haja realmente essa visão, essa nova visão, né, na vida espiritual. O que acontece do outro lado? O que realmente acontece com os viciados? O que acontece quando estamos em lugares abertos para que essas energias, né? Qual a comunicação que nós temos com ele? Qual o tipo de relacionamento que passamos a ter? Né? Qual a facilidade por esse entrelaçamento quântico? Né? Então é importante que saibam, é importante que as pessoas reflitam, né? E possam entender a grandeza do momento que estamos vivendo aqui, para que a gente possa realmente se libertar das tristezas, das dores, do sofrimento, né? E anime a nossa alma, nosso coração com a divindade, com o amor supremo, né? Que o Mestre Jesus nos ensinou. Tá bom? Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem protegidos. Que o nosso Mestre Jesus possa estar com cada um de vocês e cuidar de você, da sua família, de tudo que está ligado à sua vida. Vamos em frente. Olá pessoal, eu queria dizer, diante dos assuntos todos que nós estamos colocando aqui para refletir, para aprender, se você tem dúvidas, né, se você tem interesse, se você tem curiosidade em alguns pontos, em alguns fatos, né, você quer aprender um pouco mais sobre até outros assuntos que não foram colocados aqui, faça seu comentário. Faça seu comentário, deixa aí anotado, porque a gente vai recebê-lo e aí a gente pode colocar aquilo que você quer, ok?